Então, o mestre estava nos falando da, da vida dele, como ele era depois, que ele era um garoto rebelde, era rebelde e vivia entre o povo mais simples, bebendo, comendo, tendo prazer com as prostitutas, vivia no meio de... Ele era um ser humano normal. Falou que ele não gostava muito de trabalhar, que ele era preguiçoso mesmo, e que ele era um ócio na vida. Então, ele nos contando isso, na verdade, ele está querendo mostrar para nós, humanos, que ele era exatamente iguaizinho a nós. Sofria dos mesmos problemas que nós sofremos. Das mesmas vaidades, das mesmas necessidades que todo ser tem. Era um ego acirrado, era um cara difícil de conversar, porque ele era muito ele mesmo está contando para nós isso. Por que ele está mostrando esse lado do Jesus para nós? Porque ele quer que você entenda que, apesar de você ter feito tudo o que fez na vida, ou está fazendo, você é capaz de mudar, como ele mudou sua vida e atingiu a iluminação. Então, ele está querendo, nós paramos aqui que ele falava o seguinte: a simplicidade e a liberdade que encontrei. Foi uma hora que Jesus decidiu que ele já tinha 25 anos de idade. Era um cara que não fazia bem nem para ele mesmo, nem ele sentia bem com ele mesmo. Presta atenção. Todo mundo dava risada da cara dele, ele fazia as bagunças lá e era considerado em Jerusalém um largado na rua. Ninguém dava crédito a Jesus, nem a mãe e os irmãos. Nem a mãe e os irmãos dele. Tipo assim, esse é um perdido mesmo, larga ele para lá. E ele era essa pessoa. Aí chegou um dado momento, lá para os seus 25 anos, ele começou a andar pelas montanhas e começou a meditar. E que ele fala: a simplicidade e a liberdade que encontrei nas encostas da colina, das colinas, né? Nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram o meu espírito interior e aquietaram a cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim neguei-me a acreditar em qualquer palavra que os anciões judeus tentavam ensinar. Ele não adiantava querer falar com ele sobre religião, ele, ó, estou fora, né? Tanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta de meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida alguma, deveria inspirar e respirar por meio da criação. Ele sabia que tinha algum poder, alguma coisa por trás de tudo isso, mas que não era aquele Deus judeu. E ele queria saber, era ansioso para saber, gente, tenham alguma coisa aí, tem um poder maior.
Então, nessa altura, caminhando pelas colinas, né, e pelas montanhas, buscando essa explicação e querendo entender melhor a vida, né? Aí, boa noite, minha irmã Fábio Swift, boa noite, Dalva. Então, ele sabia que tinha um poder maior, mas que não era aquele que ele falava. Então, quando ele estava andando pelas colinas, aquele questionamento foi crescendo e ele buscando por aquilo. Aí, continuando na carta. Revirei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Porque o estilo de vida de Jesus até os 25 era de um beberrão, de um cachaceiro, de um farrista, de um desocupado da vida que não queria nada com nada. Ele está falando aí. Ele confessou, falou isso para nós. A mãe dele sofria demais com isso. Que o filho saía de casa e ela não sabia quando voltava e como voltava. Veio todo maltrapilho, bêbado, encachaçado, todo. Poxa, quanta dor pode dar a uma mãe um filho seu, aos 25 anos, que ela julgava que era o Messias, vivia naquela farra, naquela cachorrada tão grande. Que uma mãe pura, religiosa, tinha dentro dela, porque a mãe sente, sabia disso, que ela tinha dado à luz a um ser de um conhecimento, a uma alma super evoluída. Ela sabia disso, é o Messias que nasceu. Ela tinha certeza, e, no entanto, esse filho só dava de sabores a ela, sofrimento, tudo aquilo que ela sentia, ele estava provando o contrário. Ele era um agente do povo. Então, quando ele percebeu, foi lá pelos 25 anos, por essas caminhadas dele, ele percebeu, gente, que mal eu estou causando a minha mãe e as outras pessoas. Aí ele continua, embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, a minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. E para com ele mesmo. Ele não tinha a menor consideração por ninguém. Aí ele continua. O amor subjacente que brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior. E ele estava aborrecido com o comportamento que ele tinha, que ele tinha sido até os 25 anos, esse cara que não queria nada com nada. Eu falei, cara, eu com 25 anos só causei sofrimento à minha família, à minha mãe, a todas as pessoas que estavam do meu lado. Então, agora ele se revoltou contra isso. Como que eu posso ser desse jeito? Que maluquice é essa, né? E ele começou a sentir amor por essas pessoas, né? Que ele não sabia que tinha esse amor, né? Aí, nessa busca de querer mudar, ele queria mudar o comportamento dele. Pô, agora eu não posso ser essa pessoa tão horrível, tão imprestável, que a minha própria família me rejeita. Então, lá, um belo dia, ele fala, escutei falar de João Batista e do trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras.
Ele era um pregador, João Batista, né? Aí, quando ele falou para ele, esse cara falou, bom, ele decidiu ditá-lo para que o João Batista o batizasse. E ele queria, com isso, a maneira de comportamento dele. A intenção dele, não, eu quero mudar. Eu quero passar agora a ser uma pessoa que, pelo menos, as pessoas passem a me respeitar, eu possa ter admiração, mostrar para a minha família que eu mudei. Então, o que ele está querendo dizer isso? Que todos nós podemos mudar. Não importa o que você é, o que está fazendo. Você pode mudar. Quando você desejar, do fundo do seu coração, da sua alma, querer mudar, fazer qualquer mudança que seja, espiritual, mental, você é capaz. Tá certo? Então, ele, a caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Opa! Vou começar uma nova vida, vou deixar de ser esse cara ocioso, imprestável, que todo mundo sai fora de mim, tá certo? Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom de debate inteligente e persuasivo, o qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, só para fazer bagunça, levando as pessoas a desenfrear a discussão. Levando as pessoas a discutir a discordância. Pode ser que era difícil o rapazinho, né? Tá certo? Tá? Então, eu havia jogado fora o meu talento, que ele era tão bom nisso, tá certo? Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça, prazer. Era o que ele queria fazer. Eu vou beber, vou aproveitar, vou lá fazer festa com todo mundo e não estou nem aí para o mundo. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais. Nem eu mesmo me respeitava mais. Olha, você vê a que ponto chegou um ser humano, Jesus. Nem ele mesmo mais se respeitava. Ah, dane-se, eu vou por aí, acabou, tal. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Caramba, como fui capaz de fazer isso tudo? Como eu cheguei a esse ponto na vida de nem eu mesmo me suportar? Olha só, como que ele estava naquela vez. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Já que ele tinha dons bons, usasse ele de uma maneira melhor, né? Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Vejam vocês como uma pessoa quer mudar, ela se olha no fundo do poço e vê tudo que ela foi. Pô, está na hora de eu mudar e fazer alguma coisa de bem para os outros. Porque até então, ele não tinha sido útil para nada, para ninguém. Boa noite, aqui a minha amiga, deixa eu ver aqui quem chegou depois, Sandra Ribeiro, Mônica Anderson, Atida, muito boa noite.
Então, esse era o Jesus. Então, em busca de uma nova transformação, de um novo ser, que ele então falou, bom, agora eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. Tenho que mudar. Por isso, ele se dirigiu ao Rio Jordão para conversar, ouvir João Batista e para que ele o batizasse. Então, ele agora vai falar meu batismo. Como ocorreu o batismo dele, né? Então, ele fala, quando entrei nas águas do Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio. Apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Gente, um cara... Aí ele já estava com 30 anos, presta atenção. Aí Jesus já tinha 30 anos. Pô, olha só, um cara de 30 anos não tinha nada para o bem de ninguém, nem dele próprio. Agora sim, ele fala, pelo menos, olha para você ver, como você fala, olha que sutileza do mestre revelar para nós isso. Eu acho que muitas pessoas de nós aqui na sala talvez não tenham essa coragem de revelar quem foi. De olhar no fundo do próprio poço, ver as suas sombras, os seus defeitos, os seus erros, e falar o que Jesus está falando. Vejam só, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que, pelo menos uma vez, havia dado um passo positivo, um passinho positivo, em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. Eu chegava lá, eles só xingando, maldizendo e mandando nego para aquele lugar e xingando. Fica me olhando desse jeito, não. Eu bebo mesmo e sou assim, dane-se o mundo. Então agora ele queria chegar lá, oi, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vai? Queria mudar, falou, para de ser isso. Porque quando os vizinhos chegavam, diziam, lá vem um cachaceiro, beberrão, olha lá. Aí, vagabundo, aí, imprestável. Era assim que os vizinhos os tratavam. Os irmãos dele já batiam a porta na cara dele. Ih, cachaceiro. Então, olha só o que ele queria, mudar um passo positivo para a mudança da sua consciência, do seu comportamento. Queria surpreender a mãe e os vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles, com um bom dia, uma boa tarde, olá, um vai. Porque nem isso ele fazia. Então, quando o mestre revela isso para nós, gente, não é de uma maneira pejorativa, não. Está revelando uma qualidade humana. Todo mundo nasceu assim. Ele era isso. Mas quando ele resolveu mudar, você vê como a determinação é importante. Ele falou, eu vou mudar a minha vida, você muda amanhã, agora. Continuando. O que realmente aconteceu quando João Batista me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Ele jamais imaginou que era aquilo. Ele ia mudar, mas ia mudar assim, oi, gente, tudo bem e tal. Ele não pensava que ia explodir a consciência dele. Ele jamais pensou que aquilo vinha tão fortemente, tão violentamente. Deixa eu ver um comentário aqui da Mônica Amorim.
Não, Mônica Anderson, desculpe. É difícil e requer uma coragem e força interna grandiosa para fazer a verdadeira mudança íntima. A vida surge de dentro para fora. É decisão. Muito obrigado pela sua colocação. É difícil, gente. Nós somos humanos e ele também era como nós. E é isso que ele quer mostrar e demonstrar para nós. Fazer uma mudança em você, de dentro para fora. E é o que a humanidade tem coragem de fazer. Eu vou mudar. Mudar para quê? Para o bem, para ser esse ser maravilhoso. Todos nós temos dentro de nós. Despertar a sua alma que está aí aprisionada. E ele foi. Então ele foi pensando que ia precisar mudar, ser mais dócil, mais gentil com as pessoas, a única coisa, mas o que aconteceu foi completamente diferente. Então ele continua falando, senti uma onda de tremenda energia surgindo em meu corpo, vibrando, tremendo, aquela loucura, né? Fiquei literalmente chocado com isso. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Ficou doido ali. Ao sair da água, cambaleando, caindo para um lado e para o outro, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Ele perdeu o controle sobre si, sobre ele. Só via aquela onda de coisa, tipo, ele estava completamente fora daquele ser que era Jesus. Ele estava arrebatado. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhancidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Ele estava vendo, consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando. E caminhando, sem saber onde estava indo. Estava indo. Levado, ele não sabia ali. Estava indo, caminhando, e assim ele foi. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. E foi embora. Vou dar um alerta. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza da minha consciência humana. Velhas atitudes, aquelas atitudes indolentes que ele era, as crenças, os preconceitos, foram todos dissolvidos. Aí ele falou, viu quanto ele tinha feito de errado, o quanto que ele tinha atrapalhado a vida dele. Então, tudo ele, nessas 6 semanas, limpou, puliu a consciência humana dele. Então, essas 6 semanas foi um tempo de purificação. Um tempo em que ele transformou a sua consciência. E que nós estamos fazendo agora, seguindo os ensinamentos do Mestre. Seguindo esse manual de conhecimento. Tá? Só que ele fez isso em 6 semanas. E nós podemos ser 6 anos, 6 meses, 6, ou 10 anos, 20 anos, ou vidas, né? Mas colocamos o pé no caminho. Esse é o ponto principal. Como ele colocou, você viu? Quando ele colocou o pé no caminho e falou, eu tenho que mudar e eu vou seguir aquele caminho. E foi? Como que a mudança aconteceu? Então, ele fez essas 6 semanas, foram um tempo de limpeza das consciências dele. Onde ele tirou aquelas velhas atitudes dele, indolentes, né? Saiu, tirou aquelas crenças, os preconceitos que ele tinha.
Tudo isso ele dissolveu, foi dissolvido da consciência do mestre, né? Nessas 6 semanas. Tá certo? Aí chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas, vocês, viu, meu querido irmão? Tá? Tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi. Então, ele vai nos revelar os detalhes da sua iluminação. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, que ele não era, nunca foi, evitarei a me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente. Então, ele está aqui querendo desmistificar e tirar essa divindade bíblica, que é Deus Todo-Poderoso, aquele que está no céu, julgando os vivos e os mortos, mandando coisas boas e coisas ruins. Ele, lá, ele fez isso, está fazendo hoje. Quando ele fala, evitarei me referir a Deus por esta palavra. Qual palavra? A palavra Deus. E vou usar uma terminologia, um outro nome, né? Tá? Projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é. Para além de toda forma terrena. Porque Deus, essa nova terminologia que ele vai dar, que ele fala Pai, Mãe, Vida, consciência divina, consciência universal, são os nomes que ele, quando se refere a Deus, se refere como consciência. É uma consciência das quais todas as outras consciências estão contidas, né? Então ele fala, olha, além, né, por essa terminologia, projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma, porque não tem forma, toda cor, não tem cor, não tem som, ele não fala com palavras, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa para você na medida em que você for perseverante e na oração. Deus, esse Deus que ele vai falar, essa terminologia, é uma energia, é uma consciência. Tá? O que eu senti quando estive no deserto? Ele está falando do que ele sentiu. Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Estava cheio de êxtase, alegria e sabia, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas havia recebido o seu ser. Você, eu, tudo o que é visível e invisível. Ele estava consciente de que aquele poder que ele estava sentindo e vendo era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas havia recebido o seu ser. Ele estava ali diante desse Criador. Essa gloriosa harmonia em pensação, de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento. Era a própria natureza da realidade. O poder criativo, dando vida à criação e à existência. Então ele estava vendo isso manifestar nele e na frente dele. Então ele estava num momento que não tinha mais nada a acrescentar.
Aquilo era tudo. Era o todo. Era o Criador. Era o poder criativo, dando vida à criação e tudo na existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Então ele fala, fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção consciente. Ele estava fora, numa percepção assim, elevadíssima, né? Que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Até ele pôde ver. Porque ele estava em uma dimensão diferente da nossa terceira dimensão. Ele foi elevado conscientemente para essa dimensão. Ele via, percebia tudo naquela dimensão do céu. E olha que ele fala que todos nós somos capazes disso. E ele viu, ele era capaz de ver o que o pensamento do homem, o que era verdade, o que não era verdade, o que era real, o que não era real. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando nele mesmo era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço, além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Esse é o Deus que ele viu. Esse é o Pai. Esse é a fonte do terceiro. Vi que aquilo era o poder mental da mente. Era o poder criativo da mente do Criador. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Ela estava em tudo. Percebi que a mente humana originava-se da mente criativa divina, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Por quê? Vamos parar aí. Porque o homem não usa o poder criativo igual ao Pai. Porque os seus pensamentos são pensamentos terríveis, de destruição, de querer tudo para si e nada para ninguém. Estão entendendo? Aonde está o poder criativo do homem? Mas, no entanto, o nosso poder criativo, da nossa mente, origina-se da mesma mente divina do Criador. É de lá. Olha só, que a mente humana originava-se da mente criativa divina, de lá. Mas que era somente uma vela iluminada pelo sol, porque a mente criativa é como se fosse o sol. Uma velinha no sol faz o quê? Está iluminando muito pouco, né? Por isso que trabalhar essa nossa mente criativa. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Ele via.
então, pareciam ser simples, minúsculas partículas de brilho cintilante. Quer dizer, ele estava vendo o átomo, o interior do átomo, porque tudo é energia condensada. E o que ele estava vendo era isso. Eu percebi que nada era realmente sólido. Nada era sólido. Tudo é energia condensada. Tudo. Tudo é o que ele tenta nos explicar. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, caramba, será que isso é assim mesmo? As mudanças no fenômeno deixavam de existir, paravam. Porque ele estava em dúvida. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudança no símbolo das partículas. Coisas que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente. E, portanto, produzir mudança na aparência da pedra ou qualquer coisa que eu tivesse olhando. Essas partículas carregadas eletricamente são os átomos, os elétrons. Ele podia ver os elétrons. E quando o pensamento dele punha convicção e fé naquilo, ele conseguia mudar a aparência daquilo. Aí é para nós, estudantes, avaliarmos. Né? Eu vou ler aqui mais uma observação aqui, da nossa irmã Dalva Margarete. Verdade. Desculpa aí, mas eu tô interpretando aqui, não vi, né? O João Lúcio colocou lá atrás. Vou ver. Vamos parar aqui para me ler o João Lúcio. Boa noite a todos. Ao depararmos com as cartas, também sentimos o quanto utilizamos negativamente nossa inteligência no engrandecimento do ego e muitas vezes sem pensar nos outros. Ao aceitarmos essas cartas, iniciamos uma viagem interior e assim tomar conhecimento de todas as nossas ações irrefletidas do passado. Foi o que Jesus fez naquele momento, né, João? Exatamente isso. Nem somos batizados pelo Cristo e, em seguida, passamos pela experiência de nossos desertos. O batismo do Cristo está aqui. Tá? Você que pegou essas cartas, se sentem batizado por ele. Esse é o verdadeiro batismo para mim. Pegou, aceitou, bota foco e segue o aprendizado. Né? Tá certo? É isso que o João está falando no anterior. Levará a iluminação, com certeza. Se tivermos a força e a vontade de seguir em frente o caminho do Cristo, o caminho do amor. Obrigado pela partilha, meu irmão. Essa é a única verdade. Então, ele está mostrando aqui como você mudar, como você seguir esse caminho. Tá certo, meu irmão? Então, por favor, é isso que o Cristo quer mostrar para nós, quando ele descreve ele como aquele ser imprestável que era, né? E como ele mudou, né? Muito bem, a Mônica colocou ali, não importa quando ocorre a mudança, desde que seja nossa vontade. Como foi nele, né, Mônica? Isso mesmo. Seja nossa real vontade, o desejo mais puro e singelo, vindo lá do nosso coração, pois a mudança trará vários enfrentamentos, como vai trazer. Enfrentamentos diários que irão nos fortalecer. E, nesses momentos, devemos parar de dar a atenção necessária para a nossa espiritualidade. Devemos... Desculpa, acho que eu não errei errado. Enfrentamento que
diário que irão nos fortalecer. E, nesses momentos, devemos parar a nossa atenção necessária para a nossa espiritualidade, dar mais atenção à nossa espiritualidade. Ouvir nosso coração nos alertando a não desviar-nos da conexão com o divino, que existe dentro do nosso ser. Obrigado, pessoal. Muito bonito. Gostei disso aqui. Muito legal, viu, gente? Dalva colocou verdade, João Lúcio. Eu revi muitas atitudes passadas e agora tento agir melhor a cada dia. Tento sempre me colocar no lugar do outro, antes de julgar. Linda, linda também. Isso é uma atitude que eu também já falei aqui e já disse mais de centenas de vezes. Como eu revejo isso, como eu mudei. Do ser que eu era antes para o ser que é hoje. Francisco, boa noite, seja bem-vinda. Raquel, fascinante, pura física quântica. Adoro esse capítulo. Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, da fonte, a melhor parte do livro todo. Lindo demais, o despertar do mestre. Realmente, né, minha querida? Eu também gosto. Quando eu leio isso aqui, estou sozinho, eu sinto isso. Eu sinto a emoção do Cristo. E o Cristo fala que é para você entrar nessa viagem. Entrar na consciência, entrar naquele momento dele, né? Então, é um momento mágico, né? Um momento que ele está revelando para nós a iluminação dele. O que aconteceu conosco, com ele, que vai acontecer conosco. A verdade é essa, né? Então, obrigado aí pela partilha. A Nalva também colocou aqui mais uma observação, que eu vou ler. O Cristo teve uma condição humana como qualquer ser humano. Isso daí, sabe, Nalva? Eu gosto disso aí. A condição humana aqui, de um ser especial, filho único de Deus. Não, ele está pondo, colocando para todos nós essa condição que ele foi exatamente iguais a toda a humanidade. Passou por tudo. Sofreu como todo humano. Ele não tinha a menor consciência. Tá certo? Isso é muito encarnou na pessoa de Jesus. Ele possuía também uma consciência egóica. E muito egóica. Mas também possuía a essência divina ainda adormecida, como você, como todos nós, né? Mas conseguiu superar e transcender tudo o que de egóico e humano havia em seu ser. Conseguiu fazer todas essas mudanças, elevando sua consciência para que o Pai fizesse a reconstrução necessária para purificá-la. E assim também é conosco. Ele fala isso muitas vezes, mas só acontece isso, né, como ele fala, conosco quando nós entregarmos e confiarmos no Pai para construir nossa consciência. Isso daí, gente, aí, isso nessa consciência, podemos também transcender o nosso ego e condição humana para nos tornar tão divino quanto o mestre e nos tornarmos mestres. Pô, que comentário lindo, Dalva. Muito lindo. É esse o objetivo de toda a humanidade. Então, o que o mestre está querendo provar e mostrar e trocar em miudinho para você é exatamente isso. Que o que ele fez, nós podemos fazer mais ainda. Porque ele foi igual maluco pelo rumo. Você não. Ó, olha quem está do teu lado para te ajudar. Ele, o próprio mestre, está aqui, te ensinando, te guiando. E se você não acredita,
pode acreditar aí, tipo assim, bater na mão no seu ombro, ó, vamos, meu filho, estou com você. Vamos, meu irmão. Eu estou do teu lado aqui, soprando no teu ouvido, e feliz, e com o braço aberto para te receber. Nessa vida, não é em outra vida, não. Ah, quando eu morrer, Deus Cristo vai estar de braço aberto. Opa, vai não, meu filho. Ele está de braço aberto nessa vida para te receber, tá? É aqui. É aqui que nós temos que fazer a mudança. Lá você vai ser o que saiu daqui. Quando você voltar aqui, você poderá abraçá-lo aqui, tá? Então, é isso aí. Isso aí. Essas mudanças que nós temos que fazer. Como ele fez. Obrigado pela partilha, viu, minha querida irmã? A Ione colocou o melhor livro que já li. Estou procurando com sede por minha iluminação, mas estou com a dificuldade, sempre durmo, mas tenho absoluta certeza que são verdadeiras. Irmã, as dificuldades suas não é exclusiva sua, não, viu? Todos nós temos. Tenha certeza que a busca é desse jeito mesmo que você está fazendo, tá? Pode ficar tranquila, que é isso aí. Não desista. Vá. Vá. Depois de 6 meses, 1 ano, 6 anos, 10 anos, você vai. Peça pela iluminação que ela virá até você, tá bom, irmã Ione? Irmã Ione e todos nós. Basta pedir e abrir o seu coração, a sua mente, que o seu dia chegará. Mas não desista. Ih, mas está difícil demais. Eu não sei se eu vou aguentar esperar. Aí ferrou. Tá, não. Eu estou aqui. Eu estou firme. Eu não desisto. Irmã, tem 6 anos que eu faço essa leitura aqui. Vai para 6 anos. Não desisto. E quando eu saio, eu sempre peço para esse poderoso e glorioso irmão João Lúcio, que é guerreiro igual a mim, e nunca ele se negou. Pode ir tranquilo, meu irmão. Eu sinto prazer e feliz de estar aqui fazendo aquilo que você faz. É assim. O nosso caminho é esse. É lutar com amor e não tenha pressa. A sua iluminação virá. Agora, se você falar, será, aí ferrou. Vá determinadamente e fortemente, com fé e convicção, como o mestre fala. Que ela virá. Não tenha dúvida disso, tá? Tá bom, Ione? Obrigado pela partilha aí. Sandro colocou também aqui. Sobre o trecho, não tem muito que falar, apenas refletir sobre o que Cristo passou a trabalhar nossa mente e coração para alcançar a iluminação. É legal isso mesmo. Então, ele está descrevendo isso para nos ajudar, para trabalhar a nossa mente, o nosso coração, a nossa convicção, a nossa determinação. Fé é determinação. É a crença de que você vai conseguir. Todos vamos conseguir. Não podemos parar. Tenham certeza disso, absoluta. Que o seu dia vai chegar. Mas em nenhum momento desanime, eu falar, está demorando, não sei quando é. Gente, é um caminho, por isso que o Cristo fala que é um caminho árduo e difícil. O árduo dele, difícil, é esse. Que as pessoas desanimam no meio do caminho. Não é árduo porque você vai levar porrada, pancada, soco na cabeça, martelada, nada disso. É árduo porque exige foco, determinação, fé, seguir, ler, reler, meditar. A minha meditação não está boa. Medite do jeito que está. Está boa, está ótima. O seu chegará em que você fará
uma meditação que você vai transcender o seu ser físico. Tá, amiga? Tá ótima do jeito que tá. Converse com o Criador, converse com o Pai. Peça ajuda, peça orientação. Tá? Isso que eu tenho a dizer a você e a todos os estudantes. O importante é estar aqui. O importante é o atrito, é o estar estudando, relendo, ouvindo aí cada postagem linda que vocês colocaram aí, cada coisa maravilhosa. Isso é que nós temos que aprender a ouvir e a sentir em nós. E falar aí, descrever o que você está sentindo, o que você está percebendo. Muito bem, dando sequência, vamos ler mais esse pedacinho, esse capítulo, esse parágrafo, quando o Cristo fala que foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrável do ambiente. Momento que ele mudava o pensamento, isso é verdade? Entenderam aí o que o Cristo quis dizer, viu, irmã? Entendeu? Então, a fé e a convicção, quando você tem fé que você vai conseguir, você consegue. Porque no momento que você não conseguiu, mudou a aparência, tá vendo? Ele quis dizer, foi naquele momento lá atrás, ó. Eu tinha momento de dúvida de que aquilo pudesse ser assim. As mudanças do fenômeno deixavam de existir. E nós também. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Tudo mudava a aparência. Quando ele fazia aquilo com fé e convicção, o que ele comandava, tá certo? Que ele exprimia o comando, ou mesmo uma crença, mudava a aparência daquilo que ele estava focando. É a mesma coisa quando você está pensando em alguma coisa, vibrando uma energia para alguma finalidade, é aí que ele realizava os milagres. Porque ele sabia que a vontade do Pai era a cura. E que o Pai realizava a cura. E quando ele via isso, ele mudava um corpo doente para um corpo vibrante de saúde. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente. A compreensão em consciência. Imagine o que é isso? Consciência cósmica, uma abertura para tudo, né? De que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. A aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. É aquele mesmo detalhe quando você está do lado do seu parceiro, da sua parceira, de um amigo, de outro amigo, e começa a fazer pensamentos de ódio, de raiva, de rancor. Você está irradiando aquilo. E aquilo está causando àquela pessoa algum mal-estar, algum incômodo, nossa. Ficar aqui, a pessoa às vezes levanta e sai. Você vê o poder do pensamento, da mente humana, tá certo? Afetada a atividade do pensamento humano. Então, o pensamento humano tem poder. É a mente. Seu pensamento é a sua mente. E ela origina-se da mente divina. Só por você ter esses pensamentos pequenos e medíocres, é que nós ficamos a verdade ao sol. Porque se ela fosse
igual a do Criador, você estava derretendo a humanidade. Estava você sozinho aí. Porque as pessoas são assim, né? Compreendi que não havia nada sólido no universo. E que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente, que determina a composição e a forma do cintilar das partículas. Você está observando a água, a consciência da água é diferente. A consciência do físico, que é a nossa consciência humana, é diferente. E o cintilar das partículas de um corpo humano é diferente do cintilar das partículas da água, da pedra, da árvore, do pássaro. E mesmo outra pessoa. Nós somos todos diferentes um do outro. Então, é nesse cintilar de partícula que ele percebia diferente. Que mudava também a consciência da pessoa. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Essa forma exterior aqui, a minha consciência interior. Compreendi. A vida e a consciência eram um só. E a mesma coisa. Lembra que eu falei lá no início, que eu comecei a ler as cartas? A consciência é vida e a vida é consciência. Era impossível dizer isso é vida e aquilo. A consciência era a vida e a vida era a consciência e era o poder criativo. Mente universal divina. Porque todos nós estamos contidos dentro dessa mente universal. É uma só mente criadora. E as outras mentes estão contidas dentro dessa grande mente. A mente universal divina. Muito mais além, dentro e por trás do universo. Ela está em tudo. Controlando tudo, vendo cada pensamento seu, está transcendendo. Tá? E nós vamos parar exatamente nesse parágrafo. A consciência era a vida e a vida a consciência. E era o poder criativo de ambas. Mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Todos nós estamos contidos, todo o universo está contido dentro dessa mente divina, que é o Criador. Bom, vou ler aqui agora o comentário do nosso irmão Adriano. As cartas de Cristo foi como o meu batizado. Como eu falei, né, meu irmão? Quando você pegou aqui, você foi batizado. Para mim, foi. O meu batizado foi as cartas. Aí eu pirei. Eu fiquei igual o Cristo lá, né? Tá certo? As cartas de Cristo foi como o batizado. Estou no deserto ainda. Muito confuso, porém já conheço o caminho. E tenho certeza que quando sair, vou sair fortificado. Ah! Gostei, guerreiro. Gostei, hein, Adriano? Pois para mim também é, viu? O meu batizado. Também estou no deserto. Mas estou aqui aprendendo, lutando. E vamos chegar lá, meu irmão. Vamos todos nós, hein? Gostei disso, hein? João Lúcio, estamos juntos no deserto de nossas consciências. E o Cristo a nos mostrar a verdade da existência. Que bom, né, João Lúcio? Ó, que nós temos aqui o Cristo. Ainda presenteou você com o manual. Toma aqui, meu guerreiro. Isso a mim é seu. Isso não é um batizado?
Estamos ainda no nosso deserto. Parabéns, ó. Agora vamos juntos. Muito juntos. Boa noite, Jane. Seja bem-vinda. Aí o Sandro colocou: saber que o caminho é difícil é saber que nós cometemos erros e assim podemos corrigir nossas fraquezas. Exatamente, essas dificuldades, corrigir nossas fraquezas. Hoje, quando eu cometo um erro, pum, né? Percebe logo a porrada, né, meu irmão? E percebo na hora. Eu vou trabalhando minhas falhas, pedindo oração para o Pai Mãe Vida. Para mim, está sendo lentamente, mas estou dia após dia feliz com esses ensinamentos e com o estudo nesse grupo. Obrigado. Olha como é maravilhosa essa percepção, né, Sandra? Eu também vejo isso, Sandra. Dia após dia eu percebo isso. Na hora que você vai fazer, não é mais para mim isso, acabou. Opa, sai fora. Não é assim, Sandra? Desculpa, coisa que não fazia antes. Então, essas são as dificuldades que nós temos, irmão. E você está aprendendo a superar. O caminho é árduo, é difícil, porque você tem que trabalhar em você, não é os outros. Parabéns pela compreensão, gostei. Lindo, lindo, Fátima. Boa noite, querida. Fátima colocou aqui. É interessante como para nós é a pura verdade e para o outro que falam a respeito, não aceitam de forma nenhuma. Eles têm dificuldade, né? Realmente, como é difícil para nós aqui, dentro desse deserto que estamos ainda, né, João Lúcio? Até o meu amigo ali, gostei desse meu amigo Adriano, né? Tá, legal, gostei mesmo. Esse é o batizado. E nós estamos no deserto, mas estamos lutando. E com fé, e vamos sair daí. Vamos sair daí fortalecido e, se não, iluminado, hein, meus amigos? É a nossa intenção, é o nosso objetivo. Portanto, queridos amigos, não vamos em nenhum momento. Será que eu vou? Não, não tem será. Vou! Vou e vou mesmo, tá? É isso aí. Nós temos que estar sempre determinados que vamos chegar lá. E vamos chegar mesmo. Como vamos? Estamos aqui estudando em grupo, estamos estudando as cartas, meditando. Se não alcançamos uma meditação perfeita, amigo, como você está falando, nós vamos chegar lá, não tenha medo, não se desanime que vamos chegar. Vamos ter uma meditação perfeita, maravilhosa, e fazer esse contato com a consciência divina, que é o objetivo de cada um de nós, ainda nessa vida, aqui, nesse plano terreno. Tá? Minha irmã Dalva também colocou outro. É interessante como para nós essas cartas são a pura verdade e para os outros que falam a respeito não aceitam de forma nenhuma, né? Ô, Dalva, para nós é difícil você aceitar, né? Quando eu vi essas cartas aqui, eu falei, isso é mais algum espertalhão querendo ganhar dinheiro. Então, quando você falar para uma pessoa, não é fácil. Como Cristo falou o seguinte, ele falou e fala o tempo todo na carta. Essas cartas são para as pessoas que estão preparadas para recebê-la. E você é uma delas. Cada um desse grupo que está aqui assistindo e que continua acompanhando, comentando, lendo, meditando e acreditando, pronto, é tudo o que nós precisamos. E como ele fala, ó, seja você a luz. Então você será a luz. Não desanime, tá? Vamos em frente, tá? Vamos em frente, não para.